Sérgio, você disse que você e o Dani comentaram, né, que os filmes do NACS são... que os filmes, vocês decidem quais são os filmes que são feitos para dentro da comunidade do Manitaí, né, de Yanomami, e filmes que são para os não Yanomami, né? Eu queria te perguntar se essa sequência de filmes que a gente assistiu hoje, vocês fazem essa diferença, se esses filmes seriam mais para dentro da aldeia, para ser visto por vocês, visto, discutido, ou essas imagens são mais para fora da aldeia. Entendeu minha questão? Aue. Boa pergunta. Eu gostei muito essa seminário, né? Então, esse aí, que é esse filme que eu mostro para ficar assim, eu mostro pro fora, aqui na cidade. Esse filme dá para mostrar aqui na cidade, que eu tenho imagem de falecido que parece. Aqui que a imagem que nós assistimos hoje, tem muito imagem falecido. Aí pra cá, na cidade, que é a Aldeia dos Brancos, para assistir essa imagem, que vocês não sabem quem está falecido quando aparecer essa imagem. Aí vocês vão pensar, todo essa imagem está vivo ainda. Aí, mas tenho imagem falecido. Então, essa imagem que tenho eu falecido, não pode mostrar no Japão, na aldeia. É proibido para assistir imagem que tenham falecido desse filme. É isso que eu falei já, que o parente não vai aguentar se assistir no aldeia, no dentro da aldeia. Aí, aqui na cidade, não tem parente que eu falecido. Aí, mesmo que está falecido, tem um mostro da cultura. Aí pode mostrar, só que não posso salvar. Não tenho salvo para assistir. Só que tem que, quando a hora de mostro, pode ver. É isso. Só que eu que tenho imagem falecido não pode mostrar, não pode assistir no dentro da aldeia. Essa imagem, eu já falei, aqui para cá,
quem não é indígena, que não sabe a realidade ou cultura Yanomami ou indígena, pode assistir. Essa aí é uma mostra que é uma defesa da imagem e cultura. Aue? Aue. Gente, tem um tempinho curto, mas se alguém quiser, né, a partir de ver os filmes, quiser conversar, fazer alguma pergunta para o Sérgio, comentário, agora está com o microfone. Eu queria perguntar sobre esse último filme, Sérgio. Se dentro da cultura Yanomami, a coisa do rapé se é exclusivo para os homens, porque eu reparei que só tinha homens, né? E aí se as mulheres, enfim, estão em outras atividades, ou como é isso, essa separação dos rituais mesmo. Então, boa pergunta. Então, é o seguinte, nós Yanomami, quando quem é o pajé, quando acontece encontro da associação, que se chama Curicama, em encontro dela, qual lugar que vai acontecer esse encontro da associação? A associação sempre convida cada aldeia. Ou pode ser 2 pajé ou 3 pajé. Mas ela convida vários. Convida as mulheres, os jovens, os professores, o agente de saúde, todos, os lideranças, ela convida. Aí a hora de preparação, elas vão marcar um tempo para organizar tempo de lugar aonde encontro que está acontecendo. Aí por isso que todos os pajés vão juntar uma casa ritual para todos os pajés cheirar essa paricá. Esse aí está cheirando, nós Yanomami, que chama pena. Pena é o tipo rapé. Mas, aí a gente planta uma semente, cresce árvore e parece o fruta do paricá. Aí, por isso que eles plantam muito esse pé de paricá e para cheirar. Essa reação do paricá que ele está cheirando é muito forte. Na reação do paricá mesmo parece o espírito que chega aonde o espírito
que eu moro no outro lugar, mundo inteiro, que eu moro espírito do outro. Quando os pajés cheiram esse paricá, vão explodir a reação da paricá. Aí, reação mesmo que chama espírito, para morar, para juntar aonde outro espírito está morando, no corpo. Esse paricá que ele está cheirando, antes de começar discussão, que está cheirando e para atacar, para expulsar outros espíritos que está ficando bem escondido no outro lugar, para esse espírito expulsar e atacar. Para primeiro os pajés fazem uma proteção, para não acontecer problema no meio da discussão. Entendeu? Sim. Todos os pajés pareceu só por homens. Onde eu moro, no Amazonas, não existe uma mulher pajé. Não existe. Só que no outro lado existe, no estado de Roraima, que outros parentes Yanomami que está vivendo, existe o pajés e as mulheres. Só que no meu território não existe esse pajé mulher. Aue? Eu tenho uma pergunta, Sérgio. Então, eu fiquei curiosa para saber, assim, porque parece ser uma ótima aceitação, né, do povo da aldeia, os mais velhos, os mais novos. Essas imagens, elas têm essa importância de sair, porque elas são essa defesa, mas como a gente já falou aqui mais cedo no seminário, você contou pra gente, tem esses perigos, né, assim. E aí eu queria saber sobre isso, assim, se isso é um movimento dos mais jovens, se os mais velhos e as mais velhas da aldeia estão juntos também, fazem junto, produzem junto, ou se eles ficam preocupados. E os mais velhos, os papas. São né? Então, esse aí é os velhos, ou não para ficar assim, para mexer esse aqui, e não. Sou os jovens mesmo. Só que já passou a idade, mas eles não interessam para mexer essa tecnológico dos brancos. Aí só
os jovens que é mais estudado pode fazer. Aue? Tem também assim um consentimento de quem não quer aparecer meio que se esconde. Assim, eles avisam quando vai filmar, né, nos encontros da Curicama, na reunião de pajés, eles avisam. Ou mesmo quando a gente filmou a inauguração de uma escola, era assim, quem não queria aparecer já estava avisado que lá ia rolar uma filmagem, então a pessoa assim, ia pro fundo da casa, ficava na rede e não aparecia mesmo. Aí, uma coisa eu fiquei pensando agora, né? Os brancos, a gente sempre foi avisado de que a gente não podia tirar foto de velho, de criança e de quem está doente também, mas nos filmes do Nax aparece todo mundo, né? Não tem muita restrição. Mas tem essa conversa assim agora, né? De quando vai ter a filmagem, avisa todo mundo, né? De noite, né? A liderança avisa, amanhã vai ter a festa, a gente vai filmar. Quem não quiser, fica escondido, ou vai pra roça, sabe? Vai pra algum lugar que não vai aparecer na filmagem. E acho que os mais velhos, as lideranças, participam das discussões sobre as imagens, né? Mas do Nax, assim, como na produção de imagem, não. Mas nas discussões sempre tem reunião, né? Para discutir o que vai poder filmar, o que não vai poder filmar, qual parte do ritual vai poder filmar. Então tá tudo sempre num consentimento, assim. Daniel, você podia comentar rapidinho, porque tem muita gente que não estava no seminário, sobre essa função do Nax, que não é só de produção, mas tão importante quanto esse cuidado, né? Essa vigilância sobre as imagens que são produzidas faz parte do Nax, que eu acho que as pessoas, nem todo mundo sabe. A gente estava falando antes, assim, que antes da gente fazer o seminário aqui, às 2h30 passou um filme que chama Macorome. Macorome é esse recura, né? Esse espírito que ele é o segurança, como o Sérgio traduziu, o segurança das imagens. Então, aí a gente estava falando como o Nax ele não é só um núcleo audiovisual de produção, mas também de discussão sobre as imagens e de, né, segundo o Sérgio estava falando, de segurança das imagens, que é assim um pouco regular. Quais imagens vão sair daqui, quais imagens vão ficar dentro do território, quais imagens vão sair do território, por exemplo, vai um branco fazer um filme lá, o filme vai para o Nax, aí o Nax, junto com o conselho da associação, eles assistem o filme, eles sugerem edição, eles assim, autorizam ou não a circulação desse filme. Então o Nax também é esse instrumento assim de não sei se controle é a melhor palavra de falar, a melhor palavra para dizer isso, mas de cuidado mesmo das imagens, né? Tanto produzidas por eles mesmos, quanto por outros brancos ou até outros parentes que vão para lá. O Sérgio falou de um jeito muito legal, assim, mais cedo, como com essa imagem do Macorome, né? Que é o espírito protetor das imagens. Então, acho que é assim, bem brevemente. Queria só compartilhar um caso assim, que aconteceu bem na época desses últimos filmes aqui que a gente viu durante uma semana de assembleias, que acho que exemplifica um pouco esse tipo de assédio através da imagem que os Yanomami, assim como outros povos também, passam historicamente, né? Nesse contexto, foi em 2017, estava junto com o Daniel, a gente estava acompanhando a assembleia e também, na sequência, trabalhando com os jovens cineastas numa oficina. E, de repente, no meio do Rio Marauiá, né, nessa aldeia que é Pichuaçu, que é essa que a gente viu nas imagens, do nada chega um turista japonês, sozinho, junto com os pescadores, meio uns capangas, assim, que tinham algum conhecimento ali do Rio Marauiá, porque já entravam ilegalmente, provavelmente, anos antes, e conheciam ali algumas pessoas, e foram guiando esse senhor
E sem nenhum aviso prévio, sem nenhum tipo de diálogo, encosta o barco na beira do rio, com fardos de salgadinho, de tranqueiras, sei lá, coisas da cidade, assim, e meio que compra o direito de imagem com essas porcarias. Tinha lá um certo combinado, mas totalmente mal explicado, assim, e ao mesmo tempo que a gente estava fazendo a oficina. E aí o tema, o tema desse dia foi filmar isso, né? E foi uma situação muito violenta, assim, porque ele estava lá fazendo algumas fotos, imagens essas que sabe-se lá de onde foram, perdeu totalmente, assim, se perde, né, totalmente o rastro dessas imagens, e alguns jovens ali decidiram de filmar o que ele estava fotografando. E aí a gente e as pessoas que estavam, os Yanomami que estavam juntos ali foram ameaçados, isso está filmado, inclusive, assim, pediram para a gente desligar as câmeras e tal. Então, isso não é exatamente um caso isolado, assim, né? Tem muitos exemplos disso, assim, e acho que o objetivo do NACS é justo o oposto, né? É de ter esse, em certo sentido, um controle mesmo, assim, né? De quem entra e de quem sai, do que entra e do que sai, assim, né? Então, é também para isso, assim, que ele serve, né? Também para gerar uma certa conscientização, assim, desse uso e distribuição das imagens, né? Mas nessa vez que o Thiago estava contando, eu vi por um outro lado, assim, porque a gente estava dando uma oficina sobre cinema de guerrilha. E aí, lá no Marajó estava um pouco abstrato, assim, né? Tipo, o cinema como uma forma de luta, como a câmera como uma arma, né? A gente estava nessa analogia, né? E estava um pouco abstrato. Aí, a hora que esse pescador chegou com esse japonês, tirando foto de tudo, a gente falou, cata a câmera lá, vai filmar o cara. Na hora que o pessoal do NACS pegou a câmera, os caras se sentiram ameaçados. E aí a história um pouco se inverteu, porque o cara tirou uma outra foto, um dos pescadores até abaixou a calça e mostrou a bunda pro cara que estava filmando, do NACS. Então isso foi um aprendizado, assim, muito na prática, assim, foi muito pedagógico do pessoal do NACS, assim, a gente estava falando cinema de guerrilha, mostrando alguns vídeos feitos tipo, em centros urbanos e tal. E aí eles puderam vivenciar isso, né, de entender que a câmera naquele momento era muito mais efetiva do que mostrar uma arma mesmo, uma espingarda, um arco e flecha ou o que for. Então foi bem tosco, mas foi muito bem, acho que invertida a situação, assim, pelo NACS poder aprender na prática ali que apontar uma câmera muitas vezes é muito mais ameaçador do que apontar uma espingarda, né? Porque essa lógica de apontar uma arma, ela ainda existe, mas a câmera vai, assim, em certas situações ela tem uma força muito maior, né? Então foi um momento muito legal, assim, da oficina, muito tosco mesmo, mas, assim, muito legal para eles, para entender mesmo na prática, né, que acho que isso com os povos indígenas a gente pena muito, assim, de ficar discutindo, ficar falando, e aí tem essa coisa de, putz, é muito abstrato, né, que você está falando de cena de guerrilha lá da cidade do México, o que você está me mostrando? Aí na hora que acontece, fica para sempre, assim, o aprendizado, sabe? Então foi bem, não foi à toa, assim, né, que esse cara apareceu lá. Bem no momento que a gente estava fazendo uma oficina, e o tema da oficina era o cinema de guerrilha. Então essa é parte do processo de aprendizado, assim, do NACS, dessas outras formas de lutar, né? Essa coisa do nossa imagem e nossa defesa. Eu acho que passa por muitos caminhos, né? A imagem como uma ferramenta de luta, assim. Tá bom, gente, ó, amanhã tem mais. Amanhã não. Quarta-feira, amanhã tem o seminário que segue, continua o seminário, convido a todas e todos, às 2h30, com a Nina Vansan, que está por aqui, e o Rubinho. A gente vai entrar mais diretamente nessa relação arte com a Amazônia. A Nina tem um texto publicado no catálogo sobre essa relação. E na quarta-feira a gente vai continuar assistindo os filmes do NACS às 19 horas, o seminário também continua. E a gente vai fazer esse encontro entre os parentes Jacriabá e Pataxó
para receber o Sérgio aqui, né, para conversar sobre as confluências entre eles. E às 7 horas da noite a gente vai assistir o segundo e último programa dos filmes do Nax, e também com os comentários do Sérgio. Então, quem puder, os filmes são bem diferentes, assim, no sentido de que não são tão ligados à questão das reuniões e das assembleias, né? São um outro som mais dentro da floresta, digamos assim. Então, convido a todos para voltar na quarta, com mais Sérgio e Dani Jabra. Não sei se é agora. Muito obrigada, então, queridos, mais uma vez, por essa presença.